Glória a Deus. Maravilhosa, linda. Vamos orar por ela, sentindo o coração de orar por ela esta manhã, para que o Senhor possa derramar a graça na vida dela, derramar a presença do Senhor. E eu tenho certeza que a mensagem que o Senhor colocou no coração dela possa nos alcançar de uma forma poderosa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela tua filha, Senhor. Que ela possa, Senhor, desfrutar, meu Pai, do teu cuidado e do teu amor. Que ela possa, Senhor, em nome de Jesus, fluir nesta manhã com a tua presença sobre nós. E que a tua palavra possa nos trazer, Senhor, verdades, possa nos trazer confronto, possa nos trazer paz e liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, gente. A paz. Ô, Ju, tem um paninho ali, pega ali pra gente passar aqui, porque ele derrubou água em tudo aqui, ó. Abençoado. Meus irmãos, a paz. Oh, é o frio, né? Agora vamos aquecer, vai. A paz. Glória. Meus irmãos, hoje eu estou falando, eu não era para eu estar aqui, não aqui na comunidade, né? Pregando hoje. Era meu dia de estar aí, mas eu estou me sentindo explorada, viu? Vocês orem por mim. É brincadeira. Ele falou para mim, amor, você vai levar a palavra. Eu? Falei, mas já não levei domingo? Mas você vai, de novo. E eu vim aqui de todo o meu coração compartilhar com vocês o que eu tenho meditado, o que Deus tem falado no meu coração. E por quê? Porque esse é o alimento que nós precisamos, né? Vocês estão sentindo falta de alguém na comunidade hoje? Muitas pessoas, né? Nossa, gente, o que tem de gente doente, gripado. Vocês se cuidem, hein? Minhas sobrinhas, tadinhas, essa semana foi uma semana difícil para elas. De uma gripe, evoluiu para uma sinusite. E, enfim, meus pais estão gripados e nós recebemos um monte de mensagem. Ai, pastor, não vamos, estamos com gripe. Ai, filho pequeno com gripe. Essa gripe forte que está dando. Então, a gente precisa se cuidar. Se cuidem, tá bom? Porque eu fiquei, no domingo passado eu já estava gripada, e essa semana agora que eu fiquei boa. Mas passei, sabe? Eu lavei roupa, eu cuidei de casa, eu cozinhei, eu limpei, porque mulher gripada é assim, né? Meu marido também ficou gripado, sabe, gente? Falei, vamos ter que internar, porque a coisa tá séria. Mas nós somos diferentes, né? E graças a Deus por isso. O homem e a mulher é diferente e que bom. Mas eu não sei o de vocês, mas o meu é uma benção. Mas, enfim. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso, que nem o Fabrini falou um pouquinho. O frio também, né? Algumas pessoas, o frio dificulta. Mas nós precisamos estar nesse lugar, né, bem consciente, porque nós vivemos dias que eles são muito pontuais, as coisas que estão acontecendo. Por mais que você fale assim, sabe? Esses dias até conversando com uma senhora, ela falou assim, olha, quando começa esse negócio de guerra, alguém já fala assim, é porque Jesus está voltando. Mas desde que eu era criança, eu ouvia falar que Jesus está voltando e nunca vem. Então, eu não fico pensando nisso. Mas nós, assim como os apóstolos, né, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a volta de Jesus, ele fala assim, olha, quando Jesus vier, primeiro aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão. Amém? E irão com ele. Depois seremos nós
que estamos vivos. Então, o apóstolo Paulo, ele vivia com a expectativa de que Jesus iria voltar ainda enquanto ele estivesse vivo. E nós precisamos viver assim. Viver como se o Senhor fosse voltar agora, daqui a pouco. Amém? Por quê? E se ele não voltar para nós agora, na nossa geração? Nós vamos. Ou você não vai? Nós vamos. Então, esse deve ser o nosso coração. Mas nós temos visto muita movimentação nessa questão desses ataques e tudo mais. E isso, ainda que tenha muitas questões políticas, muitas questões envolvidas, o que nós precisamos nos atentar? Que há também um calendário de Deus. E as coisas vão acontecer, né? Uma das profecias, um dos sinais que precisam se cumprir para a volta de Jesus é o quê? É a construção do terceiro templo em Israel. Só que quando você, lá em Israel, quando vocês vão ter a oportunidade de ir, aonde deve ser construído o terceiro templo, que era onde foi construído os outros templos, né? Os outros dois, é no Monte Moriá. Amém? Tem a pedra onde Abraão foi com Isaac para sacrificar Isaac, né? Então, ali é aquela montanha, tem aquela pedra. Só que ali hoje está construída a gente vê lá o domo, né? A cúpula dourada. É uma mesquita dos muçulmanos. É um dos lugares mais sagrados para eles. Por quê? Porque para os muçulmanos, Maomé foi arrebatado ao céu daquele monte, daquele lugar. Ele estava ali quando ele foi arrebatado ao céu pelo Senhor. Então, eles construíram a mesquita. E a mesquita dos muçulmanos, ela é de domínio palestino. Então, você vai em Jerusalém, você está lá, você anda, você passeia, você vai no Muro das Lamentações, você vai no Monte das Oliveiras, tá. Você circula normalmente. Quando você vai visitar esse local onde está a mesquita, e que é o maior cartão postal de Israel, não é a cúpula dourada? É um templo muçulmano. Quando você vai visitar lá, aí você tem todo um procedimento. Por quê? Porque aquele local é de domínio palestino. Não são os judeus, não são os israelitas que cuidam, que têm domínio daquele local. Aquele domínio é de palestino. Como Belém é de domínio palestino. Então, quando você chega, embora esteja dentro de Israel, então quando você chega ali, você tem as vestimentas certas para entrar. Você não pode entrar com Bíblia, de jeito nenhum. Você não pode entrar com nenhum tipo de roupa ou acessório que remeta ao cristianismo ou ao judaísmo ou qualquer outra religião. Você precisa atender todas as demandas. E você visita aquele lugar só por fora. Na mesquita a gente não entra. Por quê? Porque para eles nós somos impuros, nós somos infiéis. Entende? Então, você não pode entrar na mesquita. E aí, o que acontece? Para que essa profecia do terceiro templo se cumpra, Israel precisa tomar o domínio desse lugar. Mas como que Israel vai tomar o domínio desse lugar? Precisa travar uma guerra. E o que está acontecendo? Então, à medida que os palestinos em volta vão sendo enfraquecidos, o domínio sobre este lugar também é. É muito mais fácil tomar de volta o domínio e aí construir o templo. Entendeu? Que o templo é uma das profecias que precisam se cumprir. Então, quando nós vemos tudo acontecendo, nós precisamos ficar atentos.
O Trump tem interesse dele na faixa de Gaza, interesse político e financeiro, certo? Ele tem interesse, sim, também que o Irã seja abatido, porque o Irã é um dos países que estão mais avançados na fabricação de arma nuclear e que pode destruir qualquer país, qualquer povo. Por que que isso é um perigo? Aí vocês vão dizer assim, mas Israel também tem arma nuclear. Tem, e que foi adquirida de forma clandestina e fora da lei. Sim. Porém, Israel não tem um objetivo de aniquilar nenhuma nação. Irã tem. Israel, por exemplo. E uma coisa para eles que é muito séria é essa questão da religião, certo? Então, veja o que está acontecendo na Europa. A última vez que nós fomos a Paris, nós já vimos lá muitos árabes, muitos palestinos, muitos muçulmanos, muitos. O evangelho na Europa, as igrejas na Europa, o cristianismo na Europa, que foi um berço de avivamento, de grandes avivalistas, não existe mais, gente. É mínimo. As igrejas estão sendo transformadas, onde eram igrejas, em danceterias, em uma série de coisas. E os árabes, os muçulmanos, estão crescendo de forma assustadora na Europa. De forma assustadora. E na Europa tem um agravante também, que eles têm a questão da natalidade. Então, os casais não são incentivados a ter filhos. Mas os árabes e os muçulmanos, eles têm muitos filhos. Então, esse avanço, esse domínio, e eles têm muito no coração deles assim, que se você não for um muçulmano, se você não se converter a Alá, se você não seguir, você é infiel. Só que infiel não pode viver do jeito que quer viver. Infiel tem que ser aniquilado, tem que ser morto. Vocês entendem por que é tão perigoso uma arma nuclear na mão do Irã? Então, essa guerra, esse embate, ele tende a crescer. Por essas questões que eu falei. Mas a gente vê como um calendário do Senhor. Tende a crescer para que os palestinos sejam enfraquecidos, para que se consiga construir o terceiro templo, e aí venha-se o Senhor Jesus. Amém? Só que às vezes a gente ouve tudo isso e parece o quê? Miragem, ilusão, imagina, isso não vai acontecer jamais. Sabe que uma das orientações e alertas que a palavra de Deus diz? Que nós devíamos, quando estivesse tudo em paz, aí sim ficarmos preocupados. Amém? Quando nós vemos essa situação também de um caos começando a ser instaurado, com guerra, com bombardeio, com brigas, e eles esperaram, né, para atacar o Irã, um momento propício. Por quê? Porque a Rússia, que é aliada do Irã, ela está envolvida em outra guerra com a Ucrânia, né? A Rússia e a China. O Irã é o representante da Rússia e da China no Oriente Médio. E Israel é representante dos Estados Unidos. Então, é tudo pensado. É tudo arquitetado. Aí você pergunta assim, Dri, mas você acha que é correto Israel bombardear o Irã? Eu não acho que é o melhor, mas é o necessário. Porque ele está bombardeando usinas de fabricação de arma nuclear, de mísseis e tudo mais, que na mão de pessoas que têm sede, sabe, de matar, de impor, é muito perigoso. É muito difícil. Eu vejo as pessoas, às vezes, elas não têm noção. Gente, Israel é o país mais livre para se andar. Você vê todo tipo de pessoa, de todo jeito.
E aí eu vejo as pessoas que nem, né, na Europa, Estados Unidos, em muitos lugares, até no nosso país, infelizmente, defendendo-se coisas que as pessoas não conhecem. Amém? Para o Hamas, não existe homossexual. Tem que ser aniquilado. Veja como que as mulheres vivem no regime do Irã. Mulheres são açoitadas, são punidas se elas estiverem usando o véu de forma incorreta. Não é nem se não estiver usando, mas é se estiver usando de forma incorreta. E aí as pessoas defendem, não, tem até um slogan aí do rio ao mar, né? Vamos do rio ao mar para aniquilar o povo de Israel, o Estado de Israel. Então a gente tem que pensar bem. Amém? E quando a gente vai em Israel, a gente sente, a gente vê o quanto há uma liberdade, um respeito com as pessoas, com as preferências, com o que cada um quer fazer. Coisa que não existe na maioria do Oriente Médio, por parte dos palestinos, e a maioria deles são muçulmanos. E esse povo tem dominado a Europa. Amém? Tendo dito isso, tudo isso que eu já falei, nós vamos para a palavra. Por quê, meus irmãos? Para esse mundo que está vindo, somente alicerçado na palavra. Aí você vai dizer assim, Dri, mas por quê? Porque o mundo vai ficar um caos? Vai ficar um caos, mas com um propósito. Para se instaurar uma ordem, precisa de um caos, não é? Para eu solucionar, para eu trazer uma solução, eu preciso ter um problema. E qual que é a solução que existe para a maioria dos poderosos do nosso mundo? Que exista um governo único, uma moeda única. Amém? E aí, eu preciso de uma situação, de um caos, para eu trazer a salvação. Né? Então, vai vir o caos, muitas coisas vão acontecer, mas virá também a proposta de paz, de salvação. E não é agora no caos em que nós temos que estar mais atentos, nós temos que estar. Mas a dor e a dificuldade, por si só, ela empurra o homem a Deus, não empurra? Os problemas, por si só, ele empurra o homem a Deus. Nós precisamos estar atentos e termos ciências da palavra quando estiver tudo bem. Porque daí, é nesse momento que nós podemos ser enganados. Amém? Então, quando estiver tudo bem, sabe aquele momento que você olha para a sua vida assim? Eu não sei se você já passou por isso, em nome de Jesus vai passar, que você olha e fala assim, eu acho que aqui ninguém nunca passou. Eu nunca passei, gente. Se vocês passaram, não me fala não, para eu não ficar com inveja. Que você olha assim para a sua vida e diz assim, gente, está tudo excelente, está tudo bem, está tudo dando certo. Eu nunca tive essa fase da minha vida. Mas existem momentos em que a gente passa por umas fases mais tranquilas. É nesses momentos que a gente tem que ficar atento com a nossa fé. Amém? Porque quando você está no fundo do poço, você está fazendo o quê? Clamando a Deus. Não é? Então, precisamos estar atentos. Então, vamos à palavra. E que o Senhor venha falar ao nosso coração. Pegue a sua Bíblia. Coloque ela no coração. Se você não trouxe ela, coloque sua mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Deus. Meu Pai, nós queremos ser instruídos na Tua palavra, nós queremos ser direcionados para que nenhum engano se instaure no nosso coração, na nossa mente. Que o Senhor nos dê capacidade de compreender e praticar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar.
Nós te louvamos e colocamos tudo sob a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Nós vamos abrir em 2 Reis. Vamos primeiro em 1 Reis. Primeira Reis 20. Primeira Reis 20, a partir do versículo 19. Acharam? Quem não achou, está aqui. Vamos aprender um pouquinho com o chamado de Eliseu, tá bom? E ela vai dizer assim, ó, versículo 19. Então, Elias saiu de lá. De lá onde? De onde que Elias saiu? 20, 19, Ju. Primeiro Reis, 20, da província. Não, peraí. 1 Reis 19, 19. Foi? Aí. Começa então dizendo assim. Então Elias saiu de lá. De lá onde? É importante a gente entender, né? Elias, ele estava na caverna. Então, Elias saiu de uma caverna. Como ele foi parar nessa caverna? Depois que Jezabel ameaçou ele de morte, ele foi para a caverna, ficou escondido lá. O Senhor foi lá, falou com ele, falou assim, Elias, sai daí. Aí não é seu lugar. Então, Elias sai da caverna. Ele teve um momento lá difícil, depressão. Elias, deprimido. Profeta que fez fogo cair do céu? Sim. Teve um momento ali de angústia, de medo, enfim. E aí, o Senhor vai lá, tira ele de lá, enfim. Então, ele sai da caverna. E quando ele sai da caverna, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Então, o que aconteceu aqui? Eliseu, filho de Safate, ele estava com seus bois trabalhando. Aqui fala 12 parelhas de bois. São parelhas é a mesma coisa que canga. Canga? Eu não sei se é essa palavra, mas vocês vão entender. É aquilo que une um boi ao outro, tá? Então, que faz ele andar ali juntinho. Não sei se é canga que fala. É, né? Então ele estava provavelmente ali com seus bois, arando a terra. E ele era de uma família, por essa descrição, abastada, financeiramente resolvida, né? E Elias estava trabalhando, estava ali nos seus negócios. E aí, Eliseu. E aí, Elias, quando ele sai da caverna, que ele tem essa conversa com Deus, ele encontra Eliseu e o que ele faz? Ele pega a capa que ele estava levando e joga sobre Eliseu. O que significa isso? Quando ele lança a capa dele sobre Eliseu, ele está transferindo para Eliseu, é uma transferência para Eliseu de autoridade. É um chamado para Eliseu para sucedê-lo, para vir junto com ele. Amém? É um chamado. Quando Elias faz isso, o que Eliseu faz? Eliseu larga os bois dele e corre atrás de Elias. O que Eliseu faz? Ele diz sim ao chamado.
Ele recebe esse chamado, embora era com a capa de Elias, mas era um chamado de quem? De Deus, porque Elias era profeta. Então, Deus estava chamando Eliseu para ser o quê? Vamos animar. Para ser um profeta. E a vida de um profeta não era fácil. Nós acabamos de ver que Elias se enfiou numa caverna depois de ser ameaçado de morte. Amém? Mas ele diz sim, e ele corre atrás de Elias. Só que aí ele diz assim: versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. Então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Então, 21. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Então aqui, Eliseu disse sim, eu vou dar ouvidos. E aí ele volta e ele pede para Elias, deixa eu ir lá dar um beijo na minha mãe. Por quê? Porque a partir daquele momento a vida dele ia ser de quem? Do Senhor. E ele ia viver segundo os propósitos do Senhor. Então ele não sabia quando é que ele ia voltar ali para ver a mãe, para ter vivência com a família. Então o que ele disse? Deixe eu ir beijar minha mãe e meu pai. E ele vai e se despede da mãe dele e do pai dele. E ele faz mais. Ele pega seus bois, ele pega aquilo que era seu sustento, ele pega aquilo que era a sua segurança. Ele mata seus bois e aí ele queima com a madeira da parelha, com as suas carroças, ele queima, cozinha a carne e dá para o povo. Então Eliseu está dizendo assim, olha, eu vou. Só que ir, muitas das vezes, dizer sim requer renúncia. Sabe, o Senhor nos chama para Ele, só que nós não queremos renunciar. Às vezes nós até queremos, nós dizemos sim para o chamado de Deus, mas nós não queremos renunciar. Quando Eliseu ele faz isso, ele mata seus bois, ele está dizendo o quê? Eu não vou deixar nada aqui para que eu tenha para onde voltar. Eu não vou deixar nada aqui que o meu coração amanhã ou depois seja seduzido a retornar. Amém? Porque Eliseu ele tinha tomado uma decisão. Eu vou seguir o profeta. Eu vou. Amém? Quando nós, meus irmãos, decidimos seguir ao Senhor, nós precisamos estar dispostos a renunciar. E essa é a maior dificuldade do homem e da mulher. Amém? Renunciar principalmente o controle da nossa vida. Sabe, aqueles bois, aquele trabalho, sua família, era uma segurança para Eliseu. Mas quando nós decidimos nos lançar na mão do Senhor, nós precisamos crer que Ele vai cuidar de nós. Nós precisamos confiar que Ele vai nos guardar, que Ele vai prover. E nós precisamos estar dispostos a renunciar a lugares, a renunciar a pessoas, a renunciar a uma vida que já não compete mais com o que o Senhor espera de nós. Só que aí muitos vão dizer, mas a minha vida então vai ser muito ruim. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas passam uma visão sobre ser de Deus, uma visão sobre se entregar ao Senhor como uma coisa pesada, difícil, que te poda, que te limita.
Então eu não vou mais poder fazer isso, então eu não vou mais poder fazer aquilo. Não é sobre fazer, ir, ouvir, mas é sobre um ser. Todo homem, toda mulher tem necessidade dessa ligação, dessa conexão com Deus. Por quê? Porque se a gente não tem essa conexão com Deus, a gente tem a nossa segurança em carros de boi. A gente tem a segurança nas coisas da terra. Mas por mais que elas sejam seguras, elas são passageiras. Uma pessoa ela pode ter uma conta bancária maravilhosa e traz até uma segurança para ela. Mas diante de um diagnóstico, do que adianta? Quem que você já ouviu aqui que pode salvar alguém da morte? Não, eu ia morrer, mas eu tinha dinheiro para pagar, não morreu. Não tem como, minha gente. Então, essa segurança que a gente busca nas coisas da terra, nos tira desse lugar de segurança no Senhor. E esse relacionamento não é um relacionamento de um Deus punitivo, duro, cruel, com súditos que têm que obedecer a Ele a todo custo. Não é essa relação. É relação do quê? De um pai com um filho. Só que às vezes a religião apresenta esse tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento em que eu tenho que sempre dar para ter algo em troca, que eu tenho que viver de barganha. Sabe, a gente fala aqui que aqueles que não tiveram um bom relacionamento com o pai, que foram abandonados pelo seu pai, que foram negligenciados pelo seu pai, eles têm muita dificuldade de se relacionar com Deus como pai, trazem muitas marcas. Sabe que a gente foi fazer uma visita esses dias a uma pessoa, um rapaz, né, da comunidade, nos pediu ajuda, porque estava enfrentando alguns problemas de ordem familiar, filho, enfim. E aí, quando nós chegamos e começamos a conversar com eles, e eles começaram a relatar as suas dificuldades e os problemas que eles estavam enfrentando, eu fiz uma pergunta. Às vezes a gente quer olhar, gente, e resolver o que está acontecendo agora, o problema que você está passando agora. Você quer resolver, eu estou com esse problema. Só que às vezes esse problema tem uma raiz. Então eu falei com ele, eu perguntei para ele, fulano, me conta um pouquinho de como que era a sua vida. Como era você com seu pai, na sua casa, com a sua infância? E aí ele disse assim, eu fui criado pela minha mãe, eu não tive pai, não tenho convivência com ele, não tive nada. Ele me abandonou. Todas as respostas para os problemas que ele estava passando, estava aí. Não tem como ele desenvolver um papel de pai, porque ele não sabe o que é ser pai, ele não tem referência nenhuma de pai. Como é que ele vai desenvolver o papel dele de marido? Se ele não teve uma referência de um marido, ele nunca viu o pai dele cuidar da mãe dele. Vocês entendem? Que daí não dá para a gente chegar para essa pessoa e exigir dela, olha, faça isso. A pessoa não tem como fazer. Ela não sabe, ela não recebeu, ela não aprendeu. Então você vê como que aquilo que a gente passa, a relação ali com o pai, ou a ausência do pai, estava refletindo na vida dele até hoje. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Que filhos que tiveram dificuldades no relacionamento com a sua mãe, ou que tiveram sua mãe ausente, ou que não tiveram mãe por algum momento, ou a mãe, faleceu quando esses filhos ainda eram jovens,
ou a relação com a mãe não é boa, não é uma relação saudável, essas pessoas têm a sua relação com Deus muito mais prejudicada do que aqueles que tiveram um problema relacional com seus pais. Por quê? O pai é a visão do quê? Da segurança, do provedor, da autoridade, não é isso? A mãe, ela é o quê? Ela é o lugar do cuidado, do zelo, do acolhimento, do carinho, do chamego. Não é assim? Numa casa, normalmente tem as exceções. Mas, normalmente, é assim. A mãe o dia inteiro fala, vai para lá, vem para cá, põe nananana, só que aí o filho chora, ela já vai lá, ela já abraça, ela já beija. Aí o filho quer uma coisa. Faz. A mãe. Falou do seu filho na porta da escola, como que você fica? Mas o filho pode estar errado, mas a mãe defende, a mãe abraça. A mãe acolhe, a mãe é que beija mais, a mãe é que dá carinho, né? Ou demonstra esse amor com zelo, com cuidado. Não é assim? Só que quando a coisa está feia, o que a mãe sempre fala? Eu vou falar para o seu pai. Quando assim, não está dando, eu vou falar. A hora que seu pai chegar, nós éramos assim. Minha mãe batia em mim todos os dias. Não sei porquê, gente. Eu era uma menina tão doce. Todos os dias. Um dia minha mãe ficou tão nervosa comigo porque eu era terrível. Só que tem uma explicação. Eu sou filha do meio. Então, filha do meio é difícil. Por quê? O mais velho sempre, né? Primeiro. Aí tem a caçulinha. A minha irmã caçula era trabalhosa, chorona, mimada. Então eu falava assim, gente, para alguém perceber que eu estou nessa família, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu aprontava, era muito arteira. Eu apanhava muito. Uma vez minha mãe ficou tão nervosa comigo que ela pegou a panela, ela estava com a panela de pressão lavando, ela virou para jogar em mim, meu pai que não deixou. Você está louca? Você vai matar essa menina. Enfim. Só que ela sempre foi muito zelosa, muito cuidadosa, muito amorosa. E meu pai não batia em nós. Meu pai era sempre reservado na dele. Só que quando minha mãe falava, vou falar para o seu pai, aí eu falava assim, não, agora é sério. E se meu pai falava, Adriana, na hora, autoridade, né? Esse negócio de respeito. O pai tem isso. E a mãe cuida, você fica doente, quem que fica indo lá no filho toda hora? Põe a mão, põe o termômetro. Mãe é tão boba que quando ela tem criança, bebezinho pequeno, o que ela fica? Meu Deus, não vejo a hora desse nenê dormir. O nenê dorme, passa 40 minutos dormindo, ela fica, mas será que está tudo bem? Não está dormindo demais? Será que está respirando? É mãe. E por que muitas das vezes aqueles que não tiveram essa relação com a mãe, que não têm uma vivência com a mãe, que foram feridos ou que foram privados desse cuidado, porque de repente perderam suas mães, enfim, têm dificuldade de se relacionar com Deus também como pai? Só consegue ver em Deus a autoridade. Porque é com a mãe que a gente aprende o acolhimento. Então, você não sabe receber carinho. Só que em Deus, ele desempenha tanto a função do pai como a função da mãe. Ele tem autoridade, ele é o nosso provedor. Nós devemos, sim, obediência a ele, respeito e honra. Mas ele também nos ama, nos acolhe, cuida de nós, nos consola. Quando a gente cai, corre levantar, ajudar. Esse é o nosso Deus. Só que muitas vezes, pela religião, é apresentado somente o Deus. Amém? Mas ele é completo.
Ele tem disciplina? Tem. Diga, Deus tem disciplina. Mas ele tem amor. Não, ele não tem, ele é. Mas ele é amor. Então, nós precisamos entender isso. Que quando nós dizemos sim para o chamado de Deus, nós não estamos indo para uma vida punitiva, para uma vida difícil, para uma vida em que eu não posso fazer nada, uma vida... Não! Nós estamos indo para um relacionamento. Um relacionamento que vai nos transformar de dentro para fora. Um relacionamento com um pai que vai sim exigir de nós respostas, mas vai nos dar suporte e condição para que a gente dê essas respostas. Amém? Um pai que vai trabalhar em nós para que a gente passe do domínio dessa natureza caída, pecaminosa, para o reino do Filho. Amém? E essa mudança, ela é leve, ela é gradativa, ela é aos poucos. Só que se a gente quer dizer sim e viver para o Senhor e começar esse relacionamento, não é sim para uma igreja. Porque às vezes as pessoas dizem sim para uma instituição, elas vão para aquela instituição, elas fazem tudo o que é pedido lá, mas não desenvolvem relacionamento com Deus, não desfrutam do Senhor. Amém? Onde há muita regra, há pouco relacionamento. Então, onde há relacionamento, há transformação. E quando tem transformação de dentro para fora, não precisa de tanta lei. Precisa? Porque há consciência. Nós somos muito difíceis de nos submeter a coisas que são boas para nós mesmos. Veja só. Foi preciso criar a lei que é obrigatório usar capacete. Obrigatório. Vai lá no Pará. Quem já foi no Pará? Belém, do Pará. Quem já foi? Gente, aquilo ali não existe, não. Eu ia falar do Egito, mas aqui no Brasil, porque o Egito é triste, hein? Mas aqui no Brasil. Gente, o povo é tudo sem capacete nas motos, é para cima e para baixo, com botijão de gás, com criança, 2, 3, 4 na moto. É loucura. Se não houvesse lei para usar capacete, Brasil, 90% seria assim. Todo mundo andando para lá sem capacete. Só que por que se precisa usar capacete? Por segurança, por causa do risco. Que se você cair de moto, sofrer um acidente, já é, né? A tendência de você machucar sem o capacete é muito maior, enfim. Mas o homem, ele é tão obstinado e ele tem uma tendência tão grande a ser desobediente que precisa criar uma lei para algo que é um benefício dele. Cinto de segurança. O benefício é de quem? Veio o acessório lá. Por que eu não vou colocar se é para mim, se é para me proteger? Mas precisa ter uma lei. Então, quando não há consciência, precisa ter lei. Agora, quando há consciência, quando nós somos movidos por aquilo que nós sabemos que é o certo, precisa de lei? Eu preciso chegar aqui com uma lista de regras para você cumprir? Mulher, não use tal calça. Mulher, não use tal brinco. Mulher, não faça isso, não faça aquilo. Eu preciso? Eu preciso ficar criando regras para manter vocês dentro de um padrão? Não precisa, gente. Quando há essa consciência, eu não faço porque eu sou obrigado, mas eu faço porque eu sei que é o correto, eu sei que é o melhor para mim.
E qual que é o nosso objetivo na comunidade? Gente, eu passei 24 anos da minha vida em outra instituição. Aprendi todas as técnicas que eu poderia empregar, o Fabrini, com vocês, para manter vocês dentro de um padrão, para manter vocês dentro de uma linha, de uma regra, de um quadrado. Amém? Usar de artifícios, de entretenimento, de tantas coisas para ter vocês aqui. Amém? Hoje na comunidade, faltou muito mais pessoas do que a quantidade que tem aqui. Sabia? Nós temos um objetivo nesse lugar. Que você se mova não por nenhuma outra razão, não por uma regra, não por não por coisas externas, mas que vocês se movam por algo que está acontecendo dentro de vocês. Sabe? Que vocês sejam capazes de ir e falar assim, estou dizendo sim para o que o Senhor tem pedido para mim. Então eu vou renunciar ao que eu tenho que renunciar. Eu vou queimar minhas carroças. Eu vou matar meus bois. Eu não vou ter para onde voltar, não. Porque eu sei o que eu quero. Mas isso tem que ser de dentro. Tem que nascer do seu interior. Só que isso só nasce, gente, com relacionamento com Deus. Não adianta eu vir aqui e ficar tentando te convencer a estar no lugar da oração. Tentando te convencer a estar no lugar da adoração. Eu posso te ensinar, eu posso te ajudar, eu posso orar por você se você tiver se sentido enfraquecido, porque é para isso, igreja é para isso. Comunidade, a reunião dos irmãos é para isso, é para um ajudar o outro. Não é para eu ter um público para mim que me segue. Não é para a gente ter uma lista de nome de pessoas que fazem parte da comunidade. Não! Esse ajuntamento é para que a gente se ajude. Amém? Então eu posso te ajudar. Mas tem coisas que ninguém pode fazer por mim e por você. Renúncia a uma delas. Só você sabe o que você precisa renunciar. Só você sabe o que você precisa queimar. Só você sabe o que você precisa matar. Só você. Eu posso te ajudar pegando a gasolina. Mas quem tem que atear o fogo é você. Amém? E a gente quer isso, quer levar vocês a isso. Então, Eliseu, ele disse sim, ele renunciou e ele foi e passou a ser o auxiliar de Elias. E sabe, Eliseu caminhou com Elias, ele viu o final do reinado de Acabe, ele viu Josafá sendo rei, ele viu Josafá deixando de ser rei, ele viu Azaquias sendo rei, e é nesse finalzinho de todos esses reinados, no finalzinho do reinado de Acasias, que vai acontecer algo também que é precioso na caminhada de Eliseu. Então ele ficou caminhando ali anos com Elias e vendo Elias, Deus usar Elias, Deus falar com Elias. E aí, num determinado momento, e a gente pode ir para a 2 Reis, 2 Reis 2. Segunda Reis 2, vai acontecer o seguinte episódio. Eles estão caminhando junto, só que vai chegar um momento em que o Senhor vai tirar Elias. Amém? Bom, então, se Eliseu estava caminhando com Elias, Eliseu seria o seu sucessor, Eliseu seria um
profeta no lugar de Elias. Certo até aí? Tá bom. Então eles vão ali e o Senhor fala para Elias ir para Betel. E Elias fala assim para Eliseu: olha, fica aqui. Aí Eliseu fala assim: não, eu vou com o Senhor, não vou deixar o senhor ir sozinho. E aí, quando chega lá em Betel, as pessoas, né, daquele lugar vêm falar com Eliseu: olha, você sabe que o Senhor vai tirar Elias de você, vai levar Elias. E Eliseu diz assim: bom, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. E ali de Betel, Elias diz assim: olha, agora o Senhor me falou para ir para Jericó. E Eliseu diz assim: não, eu vou com você. Elias diz: não, fica. E Eliseu diz: não, eu não vou te deixar sozinho. Então ele vai para Jericó e chega lá também. As pessoas dizem: olha, você sabe que Deus vai levar Elias embora. E Eliseu diz: eu sei, mas não quero falar sobre isso. Então o Senhor fala para Elias, para eles irem para o Rio Jordão. E aí, quando eles chegam na margem do Rio Jordão, Elias tira a sua capa, bate com a capa no rio, o rio se divide, Elias e Eliseu passam para outra margem do rio, a pé seco. Amém? E quando chega lá na outra margem, Elias diz assim: Eliseu, o que é que eu posso fazer por você? E aí, lá no versículo 2, no versículo 8, vamos ler junto. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas, as águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá porção dupla do teu espírito. Repete comigo, volta, Ju. Repete comigo: dá-me porção dupla do teu espírito. Então Elias falou assim: olha, o que eu quero que você quer de mim? O que você quer que eu te faça? E Eliseu fez esse pedido. E muitas das vezes, quando nós vemos e lemos isso, nós somos levados a pensar que Eliseu estava pedindo porção dupla para quê? Para ele ser mais ungido? Para ele ser mais usado? Para ele fazer mais milagres? Embora na Bíblia diz que Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Mas foi para isso que Eliseu pediu essa porção dupla, para ele ser mais que Elias? Quando nós lemos essa passagem, nós somos levados a pensar assim. Mas aqui há algo muito maior no pedido de Eliseu. Então a gente vai lá em Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, a partir do 15. 25, 15. Vai dizer assim: essa é uma lei para o povo de Israel, tá bom? Essa lei dizia assim: tenham pesos e medidas exatos e honestos para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Pois o Senhor, seu Deus, faz essas coisas quem negocia desonestamente. Peraí, acho que não é isso não. Vai, Ju. Lembre-se, não é aí não, Ju. Peraí. Deuteronômio. Peraí que a gente se encontra, tá, meu povo? Vinte e cinco. Peraí. Dá tempo de você espreguiçar aí, ó. Cutuca o seu vizinho do lado.
21. 21, Ju. 21, 15. Vamos ver. É isso aqui. Vamos lá. Olha, a lei dizia assim: se um homem tiver 2 mulheres, porque naquela época podia, só naquela época, tá bom, gente? Se um homem tiver, mesmo porque nenhum homem no dia de hoje, com as mulheres da natureza, que as mulheres hoje quer ter mais que uma, né, gente? Eu entendo vocês. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama e outra a quem não ama, e ambas lhe derem filhos, mas o primogênito for filho da mulher que ele não ama, quando repartir a herança dele entre os filhos, não poderá dar os direitos do primogênito ao filho da mulher amada, dando-lhe preferência em detrimento do seu verdadeiro primogênito, ou seja, o filho da mulher que ele não ama. Próximo. Ele deverá reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele é o primeiro sinal do vigor de seu pai e ele pertence ao direito de primogenitura até aí. Então, Israel tinha uma lei, certo? Um homem podia ter 2 mulheres. Ou até mais, 3, 4, desde que ele conseguisse suprir e manter todas. Só que poderia acontecer deste homem amar mais uma do que a outra, certo? E a gente viu isso acontecer na Bíblia. Jacó amava mais Raquel do que a Lia, não era assim? O marido de Ana, como que ele chama? Eucana amava mais Ana do que Penina. Acontecia, certo? Só que o que a lei dizia? A lei dizia que assim, olha, se você tem 2 mulheres, o seu primeiro filho nasceu da mulher que você não ama, que às vezes o homem, ele tinha ali mulher só para ter filho. Porque quanto mais filho eles tinham, mais forte essa família era. Mais chance de prosperidade, de sucesso nos negócios, mais gente para trabalhar. Tanto por isso também que a preferência era mais por filhos homens, porque o retorno era maior. Então, assim, muitas das vezes o homem, ele tinha a mulher, ele tinha uma concubina, ele tinha uma segunda esposa, mas mais com esse intuito de ter filhos, de gerar. Então, nesse contexto, tinha aquela mulher que realmente era só para ele ter filho, mas tinha que ele amava. Só que se o filho primogênito, o primeiro filho desse homem, nascesse da mulher que ele não ama, ele não podia pegar, e a bênção da primogenitura era algo muito sério, né, para a cultura do povo. Ele não podia pegar a bênção como pai e entregar para o filho da mulher que ele amava. Ah, não, amo mais essa aqui. Automaticamente, esse filho aqui, né? Então, vou dar a bênção para ele. Ele podia fazer isso? Não. Ele tinha que dar a bênção da primogenitura para o filho mais velho, independente se era da mulher que ele amava ou não. E a bênção da primogenitura era algo muito especial, muito precioso. Tanto é que Esaú e Jacó tiveram um problema justamente por causa dessa bênção. Ela era dada pelo pai. Então aqui, Elias, ele não está pedindo algo para que ele fosse mais que Eliseu. Na verdade, Eliseu não estava pedindo algo para ser mais que Elias. Eliseu estava pedindo uma bênção de primogenitura. Uma bênção de pai. Que ele não ia receber do seu pai, porque provavelmente Eliseu não era o filho primogênito, o primeiro filho de Safates, do seu pai. Só que a bênção da primogenitura era a maior bênção. Era o que de mais precioso uma pessoa podia receber. Era a herança
de uma identidade, de um legado, de um nome. Então, Eliseu, ele estava querendo o quê? Eu não quero uma bênção, eu não quero dons para eu ser mais, para eu me aparecer, ou para eu fluir. E não quero isso. Eu quero uma bênção que está acima de tudo isso. Eu quero a bênção da primogenitura. Eu quero a bênção que um pai dá ao seu filho. Então aqui ele tinha um objetivo muito claro, ele sabia o que ele queria. Ele não queria só uma relação com Elias de servo. Ele não queria uma relação com Elias de auxiliar de Elias. Ele não queria simplesmente ser um sucessor e ser um profeta no lugar de Elias. Ele queria uma relação de pai e filho. Ele queria que entre eles estivesse estabelecido isso. E assim Elias teria essa autoridade para abençoá-lo com uma porção dupla, porque são os filhos primogênitos que recebiam do seu pai bênção com a porção dupla. Amém? E aí eu vou chamar a sua atenção e a gente vai terminar para uma coisa. Talvez você saiba de onde você saiu, e você sabe o que você deixou quando você disse sim para Jesus. Você renunciou. Amém? Mas quais são os seus objetivos em relação à sua fé? Elias tinha um objetivo claro. Qual é o seu objetivo? Ei, você que está aí, para e pensa. Meu Deus, qual é o meu objetivo de vida? Talvez você acorde e dorme. Você acorda e dorme e vive a vida um dia após o outro. Você não tem nem objetivos na sua vida secular. Você está vivendo por viver. E se desse para não viver? É verdade, gente. Olha, eu já tive dias que eu acordei, não sei se isso já aconteceu com vocês. Eu abri o olho e dizer assim, meu Deus, eu vou ter que viver esse dia. Sendo de Deus, caminhando com o Senhor. Porque as aflições querem nos tirar. Sabe, essa alegria, esse prazer. Então, talvez você é uma pessoa que você já teve muitos objetivos. Hoje você não tem mais nenhum. Você acorda, vive, dorme e resolve o que dá para resolver. Ou talvez você é uma pessoa que você está cheia de objetivos, de sonhos para realizar. E glória a Deus por isso. Sabe que se talvez você diz assim, olha, eu quero trocar de emprego, eu quero dar uma casa melhor, uma vida melhor para minha família. Esse é um objetivo. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, minha irmã. Não, eu quero fazer um curso, eu quero me especializar. Eu quero mudar algo, enfim. Tudo bem, não tem problema. Mas quais são os seus objetivos em relação a Deus? Quais são os seus planos em relação à sua fé, à sua comunhão? Talvez você está aqui e você veio por vir. Pelo menos eu estou na igreja. Pelo menos eu vou lá, eu estou fazendo minha parte, eu não estou vivendo em pecado. Mas seus objetivos? Será que Deus não tem algo mais para você? Você que está aqui, você ainda não é batizado com o Espírito Santo? Talvez você está aqui e você não tem uma vida de oração, você não consegue orar. Talvez esse não seria um objetivo que você deveria ter. Mas uma coisa nós precisamos saber diferenciar o que é objetivo de vontade. Às vezes a gente tem vontade. Vontade não é objetivo. Eu tenho muita vontade de emagrecer. Por que eu não emagreci ainda? Eu tenho vontade, mas não é meu objetivo. Porque se fosse meu objetivo, eu estava o quê?
trabalhando para isso. Amém? E talvez você olhe e você diga assim, eu tenho muita vontade. Eu tenho vontade de provar de Deus. Eu tenho vontade de ter uma vida de oração. Eu tenho vontade de ler a Bíblia. Eu tenho vontade de ser transformada nesse meu jeito, nessa minha maneira de ser. Eu tenho vontade. Mas é um objetivo. Então, quando nós caminhamos com Deus, nós precisamos saber o que a gente precisa deixar. Mas a gente precisa saber também onde a gente quer chegar. Quais são os nossos objetivos? Talvez você está aqui e você nunca sentiu o toque de Deus em você. Busque por isso. Queira isso. E aí eu vou falar para você que aí quando a gente está nesse lugar, seguir a Deus não é um peso. É um privilégio. Quando a gente prova do Senhor, quando Ele nos acessa e a gente acessa Ele, meu irmão, não tem frio, não tem nada. Há uma coisa que queima dentro da gente, a gente quer, eu quero, eu preciso, eu tenho um objetivo. E se você tem objetivos diversos, até na sua caminhada com Deus, talvez sobre dons que você quer desenvolver, uma unção que você quer buscar no Senhor, ok, glória a Deus. Mas eu quero te chamar para que você tenha um objetivo, meu irmão e minha irmã. E qual é esse objetivo? Provar de Deus. Provar de Deus. Se relacionar com Deus não é com a comunidade. Se relacionar com o Senhor. Talvez você nem disse sim ainda para o chamado. O Senhor tem te chamado há quanto tempo? E eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho, mas eu já vou terminar. Aí você diz, Dri, mas qual que é o meu chamado? O chamado não é sobre dons. Se a gente for lá em Lucas 9, 23. Põe aí, Ju, Lucas 9, 23. Jesus disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso chamado. O chamado para mim e para você, negar a si mesmo. Tomar a cruz. E que cruz é essa? Negar a si mesmo já é a cruz. Quando nós negamos a nós mesmos todos os dias. E aí, meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Talvez você não levou nada dessa mensagem, fique com isso. Às vezes Deus, o chamado para você negar a você mesmo, não vai ser negar apenas um pecado, não. Vai ser negar coisas lícitas. Amém? É lícito eu passar um tempo assistindo uma série com a minha família? É lícito. Escolhe bem a série, tá? Legal. É lícito eu ir passear? É lícito. Não é pecado, não tem problema nenhum. É lícito eu desfrutar do que o Senhor tem para mim nessa vida? É lícito, é bom e você deve. Só que às vezes o Senhor vai te chamar para um lugar mais estreito e Ele vai pedir para você, não é a igreja, não é o pastor, não é ninguém, para você renunciar até o que é lícito. Para você renunciar até o tempo em coisas lícitas que não são pecado, para estar com Ele. Negar-se a si mesmo. Negar-se a nossa vontade. Dizer sim para o chamado e renunciar. Talvez você tenha que queimar o vício da pornografia. Ei, deleta o seu aplicativo, não sei onde que você acessa isso, queima, tira do seu celular. Talvez renunciar, dizer sim para o chamado vai ser renunciar certas rodinhas, certos tipos de conversa que não te convém mais. Não é renunciar às pessoas, não é desprezar as pessoas, meus irmãos, mas é renunciar ao que elas colocam na mesa. Sabe, eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhei muito tempo na prefeitura, no departamento de imprensa. E lá era uma loucura, sabe? E eu tinha um chefe que ele era uma bênção. Vocês já entenderam, né?
E era um ambiente muito tóxico, sabe? Ele vivia aqui, a mulher dele não vivia aqui. Ele morava aqui sozinho, só ia embora para casa aos finais de semana. E aqui ele se relacionava com as mulheres, sabe, do trabalho. Eu era secretária dele. E aquele lugar vivia cheio de menina, de mulher atrás dele. Cheio. E sabe, meus irmãos, você pode amar as pessoas. Elas podem, você pode estar com as pessoas que são diferentes de você. Mas você não precisa comer do que elas põem na mesa. Então, nós nos reuníamos ali naquele ambiente de trabalho e eles, muitas das vezes, né, tem as histórias deles, todo mundo junto. Vocês sabem como que é, né, gente? Vocês sabem bem que vocês já viveram em ambiente assim, empresa, trabalho, não é fácil. Só que assim, todas as vezes que eu estava sentada à mesa com eles, tomando um café, porque eu sentava, eu conversava, eu brincava. Mas todas as vezes que ia se falar sobre um assunto, ou alguma palavra que eles sabiam que não condizia comigo, sabe o que eles faziam? Não fala isso agora, porque a Adri está aqui, ela não gosta. E eu nunca falei para eles não falarem. Eu nunca inibi eles. Amém? Só que a nossa postura, o nosso sim, ele vai exigir de nós posturas que as pessoas vão entender quem você é. Agora, se as pessoas não veem diferença entre aquele que disse sim ao chamado de Deus de negar a si mesmo, não vê diferença nenhuma, então tem alguma coisa errada. Amém? Então eu quero orar com você agora, para que você, sabe, eu não sei o que você tem que deixar para trás. Eu não sei o que está te prendendo. Renuncia hoje, queima hoje, abre mão hoje. Às vezes é um relacionamento. Diga não hoje, deixe para trás hoje. E almeje, tenha um objetivo de ter intimidade com o Senhor. De desenvolver esse relacionamento que é bom, é prazeroso, não é pesado. Amém? Fazer parte de uma instituição, fazer parte de uma igreja, se enquadrar nas regras daquele lugar é pesado. Agora, se relacionar com Deus não é pesado. O Senhor nunca vai transformar você por imposição. O Espírito Santo sempre vai transformar você em amor, porque amor constrange mais do que ordem. Amém? Do que imposição. Tudo que é imposto, um dia vai ser deposto. Amém? Vai ser deposto. Agora, aquilo que nasce naturalmente, cresce de forma orgânica, dá muitos frutos. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. E essa talvez seja uma manhã para você se desfazer de muitas coisas. Essa seja uma manhã para você olhar para frente, para você olhar para um alvo. Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.